Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Moisés Java e este é o canal de Jurisprudência. Bem, para o vídeo de hoje, nós vamos dar sequência ao que deixamos pendentes no vídeo anterior, que é o assunto que tem que ver com a norma jurídica. E dissemos na altura que a norma jurídica era um comando, era um imperativo destinado a regulamentar a vida do homem em sociedade. E dissemos também que esta norma jurídica era composta de dois elementos essenciais. Tínhamos, por um lado, a previsão, onde se previam comportamentos sociais com relevância para o direito, e a estatuição, que significaria, então, a consequência jurídica da verificação, da concretização do comportamento previsto na primeira parte da norma jurídica. E dissemos também que alguns autores trazem em paralelo com a questão da estatuição e a previsão outra característica que é a sanção. Prontos. Quanto a nós, ficamos então apenas seguindo a doutrina que nos refere dois elementos da norma jurídica. E dissemos também na altura que a norma jurídica tem características como a generalidade, a abstração, a coercibilidade, a violabilidade, a imperatividade, dentre outras características. E dissemos também que ficaria para uma próxima ocasião a questão relativamente à classificação das normas jurídicas. E este é o assunto para o vídeo de hoje. Não falaremos de todas as classificações, mas nos ateremos, havendo tempo, apenas em uma ou duas classificações da norma jurídica. Bom, então, pergunta-se como classifica-se ou classificam-se as normas jurídicas. As normas jurídicas, elas classificam-se tendo como base alguns critérios. Ok? Então, vê-se alguns elementos comuns entre as normas jurídicas e determina-se um determinado, passo pleonasmo, determina-se um método, uma forma para classificar aquela norma jurídica. Assim sendo, seguindo de perto o que nos traz o professor Santos Justo, a norma jurídica pode ser classificada atendendo a 5 critérios. Critérios esses que são, por um lado, o critério quanto à relação com a vontade dos seus destinatários, em relação àquilo que é a capacidade voluntarista do ser humano. Como é que podemos classificar, então, a norma jurídica? Este é o critério quanto à vontade dos seus destinatários. Ao lado deste, nós temos outro critério este que é tido como critério quanto ao âmbito de validade espacial. Em que lugar, em que espaço, em que território é que as normas jurídicas deverão vigorar ou têm a sua força vinculativa? Dadas estas características, o critério adequado para classificar a norma jurídica, então, seria o critério quanto ao âmbito de validade espacial. Ainda assim, temos mais outro critério este que tem que ver com o âmbito pessoal de validade. Para que pessoas? Para que sujeitos da sociedade aquela norma vai produzir os seus efeitos, vai vincular? Por exemplo, pode existirem normas no ordenamento jurídico que só se aplicam aos trabalhadores, não a toda a generalidade das pessoas. Pese embora, enquanto a qualidade do sujeito for trabalhador, todos eles, independentemente de quem seja, lhe será aplicada a norma jurídica, ainda assim ficam excluídos do seu âmbito pessoal de validade aqueles que não sejam trabalhadores. Então, se nós tivermos em atenção a este critério, a esta qualidade de trabalhador, teremos aqui a determinar o âmbito pessoal de validade. Ao lado deste, nós também temos outro, que é o critério quanto à plenitude do seu sentido. Okay? Existem normas que por si só têm um sentido completo. Existem normas que por si só elas estabelecem uma disciplina sem precisar de uma ou outra norma que lhe possa auxiliar. E existem outras também
que por si só elas não têm um sentido amplo, completo, que determina aquilo que realmente o legislador quis passar. E estas normas normalmente efetuam remissões, exigem uma atividade interpretativa um pouquinho mais profunda e então estas normas não têm sentido completo. Aqui, para classificarmos este tipo de normas, em normas aquelas que têm um sentido completo e que não têm um sentido completo, têm nomes específicos, atemos-nos então ao critério da plenitude do sentido da norma jurídica. E por último, e não menos importante, temos o critério quanto à sanção que elas aplicam. E aqui o que interessa nos dizer é o seguinte: as normas jurídicas, nem todas elas têm sanção, ok? Então pergunta-se, quando elas aplicam uma sanção, aquelas que tiverem sanção, será que as suas sanções têm a mesma natureza? E a resposta a partir daí é não. E a resposta para as diversas classificações que a norma jurídica poderá adotar em função da sanção que ela aplica está no critério da sanção que elas aplicam segundo Santo Justo, que nós até agora viemos a seguir. Vamos a ter a primeira classificação, que nos mete lado a lado a classificação em relação à vontade do seu destinatário. Este é o primeiro critério. Saber se a norma jurídica, para ser aplicada a seu destinatário, necessita de alguma anuência, de alguma colaboração, de alguma permissão, ou a vontade do destinatário em relação à norma jurídica é indiferente. Pronto. Então nós temos o primeiro critério, chamado critério quanto à relação com a vontade do seu destinatário. Este critério nos apresenta Santo Justo uma dicotomia, colocando-se lado a lado as normas imperativas e as normas permissivas. As normas imperativas também, por si, têm uma subclassificação que coloca também uma dicotomia entre as normas chamadas normas preceptivas e as normas proibitivas. Prontos. Então, quem é uma, quem é outra? Vamos começar pela primeira classificação, que temos as chamadas normas imperativas. As normas imperativas, assinala Santo Justo, que são aquelas que impõem uma conduta, são aquelas que a sua aplicação não depende, em circunstância alguma, da vontade do destinatário. Então, elas dizem o que o seu destinatário deve fazer. Ele impõe ou proíbe determinada conduta do seu destinatário. Estas são as normas imperativas. E estas normas imperativas podem ser, como dissemos, preceptivas e proibitivas. As normas preceptivas são aquelas que impõem uma conduta positiva. Elas obrigam o seu destinatário a fazer alguma coisa a fazer em relação ao preceito normativo. Por outro lado, temos as chamadas normas proibitivas. As normas proibitivas são não mais do que aquelas que impõem o não fazer. Elas não permitem nem impõem uma conduta positiva, mas antes uma conduta negativa. É o que sucede com a maior parte das normas penais. As normas penais impõem aos cidadãos um dever, uma obrigação de não fazer, sob pena de serem colocados adstrita a uma sanção. Já as primeiras que dissemos, as normas preceptivas que impõem uma conduta positiva no sentido de que os seus destinatários devem alguma coisa fazer, é o que sucede com a maior parte das normas, como as normas que impõem a questão da restituição, do enriquecimento sem causa, entre outras, são as questões relativas às normas preceptivas em relação à vontade do destinatário.
dizem o que o destinatário deve fazer. As proibitivas dizem aquilo que o destinatário não deve fazer. Pronto. Feita esta primeira classificação, então temos a segunda, as normas permissivas. Quem serão, ou quais serão então as normas permissivas? São aquelas o próprio nome diz, limitam-se apenas a permitirem conceder ao seu destinatário uma faculdade. O destinatário pode ou não fazer. A vontade dele aqui é relevante, diferentemente da primeira classificação, onde a vontade é irrelevante. Aqui nesta segunda a vontade é relevante, porque a norma jurídica autoriza apenas ou concede apenas uma permissão, uma faculdade. Pronto. Essas normas permissivas ou dispositivas, elas também obedecem a uma subclassificação. Então nós temos por um lado as normas facultativas, as normas interpretativas e as normas supletivas. Quais são as normas facultativas? As normas facultativas são aquelas que atribuem ao destinatário uma faculdade de agir ou não agir em função de algum direito que ele tem. Ok? Estas são as chamadas normas facultativas. Ele confere poderes, confere faculdades, a maior parte dos direitos subjetivos, né? Concede poderes ou faculdades. E cabe ao seu destinatário exercê-los ou não. Agora, as normas interpretativas são aquelas que destinam-se em fixar o sentido e o alcance da norma jurídica. É certo que em alguns momentos o legislador não diz exatamente o que quis dizer. Daí que é a função do operador jurídico lançar mão a mecanismos hermenêuticos de modo a interpretar e fixar um sentido e o alcance da norma jurídica. Ok? E este sentido, muitas vezes, são já colocados pelo legislador no Código, ok? São já colocados no Código Civil, no Código Penal, com vista a combater, né, a falta de manifestação, de expressão por parte do legislador naquela norma. Às vezes o legislador diz menos, às vezes diz mais, então cabe restringir ou expandir o sentido da norma jurídica. E por último, temos as chamadas normas supletivas. As normas supletivas são aquelas que têm a sua aplicabilidade, utilidade, apenas quando não houver convenção em contrário. Isto acontece mais nas normas de direito civil, contratos. Né? Quando as partes, ao celebrarem um determinado contrato, deixam algum elemento que seria necessário para o contrato e não dizem nada apenas, e o Código Civil prevê que aquela é uma condição que deve existir num determinado contrato, aquela norma aplica-se, ok? Ela serve apenas para suprir a falta de manifestação da vontade dos contratos. Bom, meus senhores, terminamos por aqui. E com promessa de que voltaremos em um próximo vídeo para falarmos das outras 4 classificações. Nada mais havendo, então nos despedimos e pedimos encarecidamente para quem estiver ali a nos seguir que coloque aí um gosto, faça uma inscrição no canal, partilhe o conteúdo e nos ajude a crescer e a melhorar a cada dia. Pode deixar também um comentário aqui embaixo.